Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Eu espero que seja um ótimo dia para você e para a sua família. Vamos estudar agora as cantigas trovadorescas. Antes de tudo, devo lembrar que as cantigas trovadorescas são composições poéticas que fazem parte da estética literária chamada trovadorismo. Por isso, cantigas trovadorescas. O trovadorismo ele se deu do século XII ao século XIV. O seu auge foi o século XII e o século XIII. Já no século XIV, o trovadorismo começa a entrar em decadência, dando lugar ao humanismo. Bem, mas as cantigas trovadorescas, elas como composições poéticas, naquele período não se fazia separação entre música e poesia como nós temos hoje. Assim, elas eram acompanhadas por instrumentos musicais, diversos deles. A lira, a harpa, a gaita, a viola, o alaúde, o pandeiro. Todos esses instrumentos eram usados na hora de cantar aquelas cantigas, né? Nós temos um grupo vamos chamar assim, de profissionais que trabalhavam nessas cantigas. Bem, nós temos o compositor, o trovador, ele era da nobreza, era alguém que tinha estudos, que tinha determinadas condições sociais muito favoráveis, então esse era o trovador. Nós tínhamos, abaixo dele, tínhamos o segrel. O segrel também participava da nobreza, mas de uma nobreza já em decadência, que perdia poder não só político, mas poder principalmente econômico. Então, esse segrel, esse homem, ele era assim, meio que um profissional das cantigas. Ele fazia cantigas, ele compunha essas cantigas e andava de corte a corte, de feudo a feudo, de burgo a burgo, cantando suas cantigas, trocando essa sua atividade por algum dinheiro. Também nós temos o jogral. O jogral também era um compositor e um cantor, só que ele era da classe popular, não é? Então ele cantava e ele também compunha as suas próprias produções. Abaixo dele nós tínhamos o menestrel. O menestrel era mesmo aquela pessoa da baixa classe, sabe? Pouca condição social. Ele era o cantor das cantigas. E por último, nós temos a baladeira ou a soldadeira, que eram as mulheres, né, que acompanhavam os jograis nas apresentações cantando ou dançando. Era esse conjunto de pessoas que movimentava a cultura e a literatura trovadoresca. Bem, se sabe que as cantigas trovadorescas, elas nascem na região da Provença, no sul da França, e de lá se irradia por toda a Europa medieval, chegando à Península Ibérica, né? Então, o centro de exposição mais forte na Península Ibérica foi a região onde ficava a Catedral Santiago de Compostela, que desde o século XI recebia peregrinações religiosas. Então, aquela multidão de gente se confluía para aquele lugar e os trovadores, os jograis, os segréis, os menestréis iam para aquela região fazer suas cantigas, representar, interpretar, acompanhado pelas soldadeiras. Então, é interessante observar isso. Gente, as cantigas trovadorescas, dito isto, elas se dividem em dois grupos. Nós temos as cantigas trovadorescas lírico-amorosas e temos as cantigas trovadorescas satíricas. A gente vai, a partir de agora, definir cada uma delas. A gente vai ver que elas se distinguem em relação à linguagem, ao tema, à abordagem, como é feito de cada cantiga. Em primeiro lugar, nós vamos falar das cantigas trovadorescas de amor, que fazem parte da composição lírico-amorosa. As cantigas trovadorescas de amor, elas têm algumas características bem peculiares. Eram escritas em primeiras pessoas. Nela você tinha a coita amorosa. A coita significa, da origem até a palavrinha coitado, não é? O sofrimento amoroso. Isto é, o homem ele sofria de amor por uma dama, por uma mulher. E esta mulher não era qualquer mulher.
ou aquela mulher já estava comprometida no relacionamento, era casada, ou a classe social dela era superior à daquele cantor, daquele eu lírico que se expressava naquela canção. Bom, mas isso é curioso porque a região, a Idade Média, ela foi toda assim, eivada da supremacia do homem em relação à mulher. Mas como é que ela é vista como senhor nesta situação? É justamente porque, como ela nasceu na França, e naquela região no sul da França, alguns historiadores, como Oscar Vieira, vai dizer que a mulher naquela região ela tinha um poder, ela era comparada juridicamente ao homem, tanto é que ela poderia herdar posses, ela poderia comprar coisas e mesmo depois de casada, ela poderia vender suas herdades, suas posses, sem necessitar da complacência e anuência do homem, do seu marido. Então, a mulher naquela região da França tinha um certo senhorio, um certo poder. Então, a cantiga de amor dá à mulher esse poder, o homem sofre pela sua senhora. Inclusive, nas cantigas de amor, a mulher é tida como senhor. E há também como característica, complementando essa mesma ideia, a relação de suzerania e vassalo. O que era isso? Lembremos que esse período estava em voga o feudalismo, em que essa relação social era muito comum. O suzerano era um nobre com muitas posses, muitas terras, que rateava suas terras com outros nobres, menos favorecidos economicamente, e eles iam cultivar a terra, não é? Então havia essa relação. Um era superior e o outro era o inferior. Então, nas cantigas tinha essa mesma ideia. A mulher era o suzerano, o homem ele era o vassalo. Não é? Olha que coisa interessante. Então, você vai ter a coita amorosa, o sofrimento amoroso, o lamento amoroso, aquele homem querendo se aproximar daquela mulher, mas aquele amor ele é impossível de acontecer. Por isso vem o lamento, vem a coita. Bem, as cantigas de amor, elas são divididas em 4 tipos, ok? Você vai ter a de menestréis, que são assim as mais difíceis. Elas se destacam justamente pela sua forma, como ela é composta, porque ela não vai ter refrão, não vai ter estribilho, não vai ter repetição, como é comum nas cantigas, não é? Bem, depois disso você vai ter as cantigas de tense, ou de tensão, né? Tensão, confronto, porque justamente há um confronto, há um diálogo em que 2 homens eles disputam o amor de uma senhora, então eles ficam disputando no diálogo, não é? Depois nós temos as cantigas de amor, que são as de pastorela. Essas cantigas, o nome já diz respeito, não é? É de pastores, é de plebeus, sim, pobre também amava naquele período, não é? Por essa razão existiam as cantigas de pastorela, que o plebeu cantava o amor à sua pastora, à sua plebeia. E por último nós temos as de plangue, em que há de fato assim um lamúrio, muita lamentação amorosa. Tá? Então as cantigas de amor são divididas dessa maneira e tem estas características que eu já falei. Bem, além das cantigas de amor, que fazem parte da lírico-amorosa, também nós temos uma outra cantiga da lírico-amorosa, que é a cantiga de amigo. A cantiga de amigo, ela se distingue das cantigas de amor por alguns quesitos. Ela é igual em relação à primeira pessoa, tanto a de amor quanto a de amigo usa a primeira pessoa, mas começa a se distinguir. Porque a cantiga de amigo, ela vai usar o eu lírico feminino, é escrita por homem. Lembremos que naquele período da Idade Média, as mulheres não passavam por uma educação formal, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, portanto, elas não criavam as cantigas. Os homens criavam, compunham aquelas cantigas com o sentimento da mulher, então eram escritas o eu lírico, o eu poemático feminino. Uma outra coisa importante a dizer é que a palavra amigo, muito usado nas cantigas de amigo, na verdade significa namorado, amante, não é? Então, tem essa ideia, essa significação da palavra amigo nas cantigas de amigo. Outra coisa que podemos dizer sobre essas cantigas é que o eu poemático feminino,
ele colaborava, ele na verdade, ele se abria o seu coração para algumas pessoas, às vezes para a mãe, às vezes para o irmão, às vezes para Deus, às vezes para os elementos da natureza, né? Um rio, uma árvore. Então eles tinham compartilhavam esse sentimento de saudade, essa separação que estava doendo no coração daquele eu lírico feminino que amava tanto e estava com tanta saudade. Bom, essas são as cantigas lírico-amorosas. Nós temos as cantigas satíricas, que nós temos a de Escárnio, é uma poesia mais elaborada, em que existe uma crítica, mas aquela crítica, ela toma cuidado nas palavras, ela é cheia de trocadilho, é uma crítica sutil, uma ironia sutil naquela crítica, ela usa muitas figuras de linguagem, e ela não fala quem é a pessoa que está sendo criticada naquela cantiga. Não se fala, não se diz o nome daquela pessoa. Por outro lado, dentro das cantigas satíricas, nós temos a de maldizer. Essa cantiga de maldizer, ela usa uma linguagem chula, cheia de palavrões, uma linguagem vulgar. Ela é uma crítica direta, ela vai falar o nome da pessoa que está sendo criticado. E, em geral, aborda temas como adultério, prostituição, imoralidade sexual dos religiosos, como padres, freiras e judeus. Então, você percebe que são manifestações culturais bem interessantes. Elas se dividem pelas temáticas, pela linguagem que abordam cada uma delas. Bem, gente, essas canções, elas foram, ao longo dos anos, reunidas em cancioneiros. São 3 os cancioneiros que reúnem as canções do período do trovadorismo. A primeira é o Cancioneiro da Ajuda, que fica no palácio, na biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa. Esse cancioneiro ele tem 310 cantigas trovadorescas, não é? O segundo cancioneiro é o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. E ele tem 1.647 cantigas, então um grupo de cantigas é bem maior. E por último, o terceiro cancioneiro é o Cancioneiro da Vaticana, que fica, como o nome já está dizendo, no Vaticano, na biblioteca no Vaticano, não é? E ela possui 1.205 cantigas. Bem, quem são os grandes nomes do trovadorismo português, não é? Bom, são séculos de construção trovadoresca, não existia um outro tipo de texto literário, não é? O que tinha de literatura eram as cantigas, então são muitos os nomes, mas os mais conhecidos, os que mais influenciaram, os que mais produziram, sem dúvida, Paio Soares de Taveiroz, Dom Diniz, Afonso Sanches, Aires Nunes, Nuno Fernandes, João Garcia de Guilhade, João Soares Paiva, Martim Kodax. Esses são os principais nomes das cantigas trovadorescas portuguesas, tá? Era isso que tínhamos para falar para vocês sobre as cantigas trovadorescas. Eu espero que, de alguma maneira, este conteúdo tenha servido para você. Sendo assim, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe um like, tá bom? Pessoal, grande abraço, hein? Até a próxima!